torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer informações dos gigantes da colina. Vamos falar aqui sobre reforços, principalmente aí para o sistema defensivo do Vasco da Gama, né, que é a prioridade dessa janela Cruz Maltina. Lembrando que o Vasco já acertou a contratação do Robert Renan, zagueiro que veio do Zenit, e acertou também do zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Fechou no jogo contra o Botafogo, né, no mesmo dia aí que o Vasco enfrentou o Botafogo em São Januário, né? A informação foi dada praticamente ao vivo, né, durante a transmissão do jogo pelo comentarista, né, pelo narrador também. E a gente já vinha falando muito sobre ele aqui no canal, né, sobre Carlos Cuesta, que é um excelente jogador, um jogador que dispensa comentários, né, de seleção colombiana. Robert Renan vem ali mais como uma aposta, né, mas é um jogador também que na sua temporada pelo Al-Shabaab, né, foi muito elogiado, teve uma ótima passagem, jogou muito bem, né? Inclusive o cria Leandrinho atuou ao lado de Renan, Robert Renan, né? E enfim, para a gente não ficar enrolando aqui, vamos falar sobre mais um zagueiro aí que o Vasco da Gama contratou, né, segundo a fonte Podcast Cruz Maltino. Soltou aí, né, que o Vasco da Gama contratou Alan Saldívia. Alan Saldívia, a gente já falou dele aqui há praticamente mais de um mês. A gente falou sobre o Alan Saldívia. O Vasco tinha interesse e agora voltou a negociar. E segundo a fonte Podcast Cruz Maltino, se eu não me engano aí, jornalista, acho que não sei que é lá, Melo, né? CL Melo, um negócio assim. O Vasco adquiriu aí o jogador por empréstimo com obrigação de compra. No caso, o Vasco vai comprar 70% do Alan Saldívia, isso mesmo, jogador uruguaio de 1,80 m, no Colo-Colo do Chile, atuou em 94 partidas e tem 3 assistências aí, titular absoluto do Colo-Colo, um jogador que vem jogando, né, diariamente aí nos jogos do Colo-Colo. E também, no caso, Alan Saldívia é um jogador de 23 anos, né? Tem aí um potencial gigantesco para uma possível futura revenda, isso mesmo. Então, Alan Saldívia é mais um contratado do Vasco da Gama. Na minha opinião, o Alan Saldívia aí foi mais ali para fechar, no caso aí, o sistema, né, as contratações do sistema defensivo. O Nathan Silva do Pumas, esse jogador que o Vasco casou aí cerca de 5 milhões e 200 de dólares, quase fechou com o Vasco aí, né, mas o Pumas recusou. O Pumas queria mais grana e também o Pumas não tinha muito tempo para tentar trazer um zagueiro, né, para compor o elenco, e por isso o Pumas aí fez jogo duro, queria mais grana aí pelo Nathan Silva. E segundo a fonte aí do Vene Casagrande, a negociação aí por parte do Vasco da Gama se encerrou. Então o Nathan Silva não vem mais jogar aqui no Vasco da Gama. E por conta disso, né, o Vasco que vinha negociando com o Nathan Silva já tinha aí, no caso, fechado com o Cuesta, né?
Então, o Nathan Silva era o segundo jogador aí para estar fechando, né? No caso aí seria o terceiro jogador, né, contratado dessa janela, mas não deu certo. E paralelo a isso, o Vasco já negociava também com o Alan Saldívia. O Alan Saldívia, no caso, já estava aí sendo mapeado pelos Red Scout do Vasco há mais de um mês, né? A gente já falou dele aqui, só vocês puxarem os vídeos aí do canal, né? Logo no começo, antes da janela abrir, a gente já falava de Alan Saldívia, que é um jogador uruguaio, né? Já expliquei aqui, 1,80 m, um cara que é titular do Colo-Colo. Alan Saldívia tem informações aí que já despertou interesse de gigantes do futebol brasileiro, como Botafogo, como Flamengo, como Palmeiras, times aí que sempre estão aí brigando por títulos, né? Pelo menos aí nesse recorte de uns 3 anos para cá, né? Botafogo entrou nessa disputa de título praticamente, né? De 3 anos para cá, o Flamengo e o Palmeiras já vem disputando títulos aí praticamente aí há mais de 5 anos. Quando um não ganha um brasileiro, o outro ganha. Dificilmente chega outro clube ali para acabar com a hegemonia da dupla aí, né? Palmeiras e Flamengo. E esse gigante queria contratar o Alan Saldívia, cara. Sem clubismo aqui. Falando gigante, né? Porque são 2 times aí que têm brigado, né, pelos títulos aí nos últimos anos, independente da rivalidade que a gente tem aí com o Flamengo, né? Ou melhor, com a mulambada, né? Para vocês verem aí que eu não tô enaltecendo o rival, mas a verdade tem que ser dita, eles vêm brigando por títulos há muitos anos, né? Mais de 5 anos aí. Sem contar as vezes que bateram na trave, né? Então esse recorte aí pode passar facilmente de 5 anos aí que a dupla Palmeiras e Flamengo vem ganhando os títulos aí, né? O Botafogo começou a incomodar desde que virou SAF, né? Desde que o Texto adquiriu aí a SAF do Glorioso. E é isso, cara. É isso. Alan Saldívia é mais um contratado do Vasco da Gama, né? Podcast Cruz Maltina aí é a fonte dessa informação. E ele apenas replicou a informação que saiu de um jornalista lá do Chile. Então, é uma fonte aí que me passa a segurança para vir aqui falar para vocês que no lugar do Nathan Silva, o Vasco fechou com o Alan Saldívia, vai pagar 1,5 milhão de euros por 70% de jogador. E no caso aí o contrato vai ser por empréstimo, né, com obrigação de compra. Então o Vasco só vai pagar esse 1,5 milhão de euros ao término do empréstimo do jogador. Alan Saldívia, se eu não me engano, vai pagar ao término do empréstimo. Não sei se o Vasco vai adiantar, né, alguma parte desse dinheiro, se vai pagar parcelado, ainda não tem essas informações para a gente estar trazendo para vocês. Então, torcedor vascaíno, Carlos Cuesta e Alan Saldívia na minha opinião aí, uma dupla que vai ser titular facilmente, e vou te explicar por quê. O Alan Saldívia joga pelo lado direito, o Cuesta joga pelo lado direito, mas o Carlos Cuesta atua também pelo lado esquerdo. É um jogador que consegue aí jogar nas 2 posições facilmente e não perde seu nível, né, de futebol. Pelo contrário, ele consegue entregar com uma técnica, né, interessante, e consegue performar com qualidade, jogando tanto no lado direito da zaga quanto no lado esquerdo. Então, na minha opinião, a zaga titular que o Ademar contratou para o Vasco nessa janela vai ser
Cuesta e Alan Saldívia, ou Cuesta no lado esquerdo e Alan Saldívia, e Robert Renan e o Lucas Freitas aí vão correr por fora para brigar, para disputar, para jogar no lado esquerdo, né? Na minha opinião, de repente, veremos aí o que o Diniz pode optar pela sua melhor dupla de zaga, né? Isso também vai depender aí de quem tiver uma boa saída de bola. Acredito eu que o Diniz não vai aí querer botar uma dupla de zaga aí que tenha problemas na saída de bola. Então, nesse quesito aí, o Lucas Freitas já tem aí agradado muito, né, o Diniz, com a ótima saída de bola. Pelo menos isso, né, porque diariamente aí nos jogos do Vasco, é um jogador que vem sendo utilizado como titular, mas vem falhando muito, né. Tem jogos que ele joga muito bem, mas às vezes tem jogos que ele oscila, né. Vou citar aqui 2 jogos, na minha opinião, falhou no gol do Botafogo pela Copa do Brasil, na quarta, e falhou no jogo da semana passada contra a equipe do Juventude, na outra quarta-feira, falhou, né? Na minha opinião, nenhum dos gols ali do Juventude, só não lembro se foi o primeiro ou o segundo, ou se foi os 2, ele teve aí uma atuação bizonha, né? Não sei se pesou o fato dele estar jogando contra o ex-clube dele, que é a equipe do Juventude. E assim, agora tá tudo aí na mão do Diniz, né? O Ademar entregando aí 3 zagueiros pro técnico Fernando Diniz, Robert Renan, Carlos Cuesta e agora o Alan Saldívia. E assim, a gente tem que aguardar também com um pouco de cautela, né? Não vou cravar aqui, enquanto não assinar com o Vasco, não tem como a gente falar que é do Vascão. Então vamos aguardar aí mais um pouco para ver se de forma oficial, né, o Vasco vai se posicionar sobre a contratação do zagueiro Alan Saldívia, jogador uruguaio, jogador aí que é tido como uma promessa até mesmo aí para ser convocado pela seleção uruguaia, né, e até mesmo por clubes daqui da América, né, do Sul, clubes brasileiros também, né, como já citei, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, já tiveram um certo interesse pelo jogador, né? Isso também é informação, a gente também não pode cravar, né? Porque geralmente tem pessoas da mídia aí que botam o nome desses clubes que vem brigando aí por títulos, né, nesses últimos anos, bota o nome deles aí em qualquer jogador que vem pro Vasco, né, para enaltecer o jogador e a possível contratação. Então, cautela também nisso aí, né. Supostamente Palmeiras, Botafogo e Flamengo já tiveram um certo interesse por esse jogador. Então, a gente traz as informações e a gente deixa a opinião. Para mim aí seria uma boa, até pelo valor do jogador, né? O jogador começou no Torque do Uruguai, depois passou aí por mais um clube, isso nas categorias de base aí no Sub-19, Sub-20, depois jogou no Sub-21 do Colo-Colo. Aí o Colo-Colo se interessou, viu que o jogador tem potencial, contratou ele por 400 mil euros. E em 2023 ele estreou nos profissionais do Colo-Colo e está no Colo-Colo até hoje, né? Já jogou aí 94 partidas pela equipe do Colo-Colo. Colo-Colo é parâmetro, na minha opinião. Qualquer time do futebol chileno, até mesmo a seleção chilena, não é parâmetro. A seleção chilena da atualidade aí é fraquíssima, ridículo. E os times também do Chile são fraquíssimos e ridículos, na minha opinião. Não são parâmetro para o futebol brasileiro. Qualquer jogador que seja um craque lá no Chile não vai chegar aqui no Vasco e vai arrebentar.
A gente tem exemplos disso, né? Como o Carlos Palácio e também o Jean David, né? Que é do Vasco da Gama. E falando em Jean David, né? É o mesmo empresário aí que o Alan Saldívia tem, né? O Jean David do Vasco também faz parte do mesmo empresário aí, que é, se eu não me engano, o nome aí da empresa aí, né? Mundo não sei que lá do Chile, né? Mundo do Futuro do Chile, um negócio assim. O nome da empresa aí, que empresaria aí o Alan Saldívia e também o Jean David do Vasco da Gama. E é isso, torcedor. Informações aí quentíssimas aí, segundo a fonte do podcast Cruz Maltino. Alan Saldívia aí fechou com o Vasco da Gama aí, né? 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões. E no caso, por empréstimo, né, com obrigação de compra, 70% dos direitos do Alan Saldívia aí por 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais, para deixar vocês aí, assim, bem atualizados, né, e bem informados sobre a negociação aí desse jogador, que é mais um contratado aí, né, do Vasco. E é isso. E o Nathan Silva, segundo o Vene Casagrande, o Vasco desistiu de forma oficial da contratação do Nathan Silva, do Pumas, do México, jogador ex-Atlético Mineiro. Eu também, na minha opinião aí, acho que foi uma bola dentro, cara. Pagar mais de 5 milhões de euros aí pelo Nathan Silva seria um crime. E na minha opinião aí, mais uma bola dentro do Ademar Lopes aí, em buscar alternativas aí, né? O Alan Saldívia aí, na minha opinião, pelo valor, 1,5 milhão de euros. É um jogador que tem aí um potencial de uma futura revenda. E é um jogador que pode continuar evoluindo, né? Um jovem, pode dar certo aqui no Vasco, né? E evoluir, e o Vasco conseguir vender ele no futuro por um valor aí melhor, né? Conseguir ter lucro em cima de uma revenda. Já o Nathan Silva, né, 28 anos, o Vasco dificilmente iria conseguir, né, fazer aí uma revenda para ter lucros aí, né, caso o jogador se destacasse aqui, né, o Vasco não conseguiria ter um lucro grande em cima do Nathan Silva. Já em relação ao Alan Saldívia, o Vasco pode lucrar muito numa possível futura revenda. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, né? E contando aí com o Alan Saldívia, o Vasco já trouxe 3 zagueiros aí nessa janela. O Cuesta, Robert Renan e Alan Saldívia aí. E contando com os outros reforços, né? Carlos Andrés Gomes é o 4º e o Thiago Mendes é o 5º reforço do Vasco da Gama. Isso mesmo, torcedor. Tem o Matheus França também. 6 jogadores nessa janela aí. E 6 jogadores de altíssimo nível aí, na minha opinião. Uns com status para ser titular e outros aí com potencial para virar titular da equipe do Vasco da Gama. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Dá aquele like, compartilha aí para seus amigos aí nas suas redes sociais aí. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudações vascaínas, meus amigos.